ele trabalhava na Bolsa de Valores, né, ainda antes da Ah, que B3, legal. esse é o nome. E ele sempre comentava com a gente, né, com o pessoal novo, olha, aprenda a investir, aprenda a administrar o dinheiro, porque é a maneira que vocês têm para escalar socialmente. Sim, E, e aquilo sempre gera curiosidade, né? Ainda mais sim, que a maioria do pessoal que estava ali no colégio técnico eram pobres, né? A sim, sim. nossa maioria éramos pobres e com muitos planos, né? Todo mundo estava ali gambateando, estudando ali para ter uma perspectiva melhor, né? Sim. E eu sempre tive aquilo na mente, né? Um dos livros que ele indicou para nós de leitura na época foi o Pai Rico e Pai Pobre. Ah, muito E famoso aquele esse. livro, famoso inclusive, né? Sim, E aquele livro ficou aquela coisa na nossa mente, né? sim, Poxa, como a novidade, né? Do mundo de investimento, de empreendedorismo, né? E na época os produtos financeiros no Brasil eram muito limitados ainda também, né? sim. E, e como eu recém estava sendo introduzido ao mercado de trabalho, eu tinha acesso simplesmente a alguns fundos de banco, coisas assim que a gente sabe hoje que não são produtos tão viáveis, né? Uhum. E, e, e quando eu vim para cá, eu vim com isso em mente, né? Pô, chegar no Japão, eu vou estudar mais sobre isso, eu vou me inteirar mais, né? Sim, E no Brasil, para quem está aqui, essa parte de administrar é, é, a conta na corretora, no banco, ainda por causa da burocracia do Brasil, é um pouco complicado, né? Hoje está sim. mais acessível, mas até alguns anos atrás, assim, se você quisesse fazer tudo corretamente, declarar as coisas certinho e tudo, era um pouco complicado para você conseguir manter uma conta, tudo sendo um brasileiro residindo fora, né? Uhum. E aí eu pensei nesse período em investir nos Estados Unidos, Sim. mas aí o colega meu comentou sobre o Thiago para mim, né? Ah, que E legal. aí, Aham. olha, tem um rapaz lá de Minas lá que mexe com bolsa e, poxa, ele tem uns resultados bacanas que ele sempre posta, né? Sim, sim. E aí, isso daí eu lembro ainda, era 2012 isso daí, né? Nossa, 2012. E eu fiquei 11 anos anos, atrás. o primeiro curso que eu fui fazer do Thiago foi em 2017, né? Aham. Você conheceu em 2012, mas só foi fazer o curso em 2017. Isso, é porque quando mexe com dinheiro, principalmente aqui no Japão, Sim, a gente aqui vem muita coisa ruim, né? com De questão de certeza. Com certeza. dinheiro. É em todo lugar, né? Infelizmente, esse Então, mundo então a financeiro. gente fica um pouco desconfiado. E Sim, aí, mas eu fui vencendo a desconfiança, né? E sim. consegui um colega para me acompanhar nesse primeiro curso, que era em ir, e nós fomos, né? E aí começou desde então eu sigo no grupo. Ah, maravilha. Você morava onde nessa época quando você fez o curso? Aqui em Guma, sempre morei aqui em Guma. Guma, você saiu de Guma até a Quimia justamente só para estudar. Era bolsa de valores na época? Isso, era o curso de Bolsa de Valores. Curso de bolsa. Era 2 dias? Era um dia? Você lembra como é que era? Era 2 dias, Dois eram dois dias. dias. É. Uau. Inclusive tinha um aluno nesse curso lá também, Sim. Hiroshi, né? Pois é. Ele estava Hiroshi era aluno nessa época, ele tava lá junto. Que legal. Hoje é nosso professor aí que tá mostrando bacana. grandes resultados. Que bacana, né? Para comprovar justamente que o nosso método funciona e que realmente traz resultados. É isso aí. Anderson, então, aí você começou a estudar as coisas aqui no Japão sobre os investimentos e tal, sobre bolsa de valores. E os investimentos no Brasil, você continuou ou você dedicou mais os estudos aqui no Japão? Bom, na verdade, no Brasil eu mexi pouco tempo, né? E Ah, através sim, da sim. conta de outra pessoa, né? Sim. Mas onde eu fui estudar mesmo,
ficar foi aqui no Japão. Ah, sim, aí começou, né, tudo. Então, de bolsa de valores, quando você começou, qual que foi a sua maior dificuldade? O que que você achou assim que foi mais difícil aprender? Olha, a maior dificuldade, te- tiveram algumas. A primeira foi a questão do idioma, né? Porque Sim, eu não leio kanji, essas coisas, né? sim, E então eu tive essa dificuldade, mas aí eu peguei uma tabelinha de palavras que não não foi fornecida lá e comecei a estudar, entrar no aplicativo, no programa, no computador, né? Entender cada função, tudo, né? Porque eu sim. falei, pô, se eu falar um negócio errado aqui, vai que meu dinheiro todo vai embora. É, né? Um clique É, desaparece ali, não sabe pra onde foi. Sim, realmente, então, né? A língua. essa daí foi, acho que foi a principal barreira, né? Porque Sim, é, a questão de. E também um pouco o medo de iniciar o investimento. Você pensa assim, ah, vou pôr um dinheiro lá, poxa, mas será que não é perigoso? Será que sim, eu não vou perder o risco, né? A questão de saber lidar com o risco, né? sim, E, mas isso daí foi sendo superado. Comecei com um pouquinho, colocando, é, fazendo pequenas aplicações, né? E sim, entender como o mercado reagia, como que funcionava o ciclo, né? sim, sim. De cada. Você lembra qual que foi a primeira empresa que você investiu? A primeira empresa foi Honda. Foi Honda? Nossa, já começou com uma Honda. Que É, legal, que legal. Seu primeiro investimento, quanto mais ou menos você aportou? Você lembra na época? eu comecei com pouco mais de 400 mil. 400. É, né? Porque aí já ativa a alavancagem, já dá para fazer um resultado legal. Depois que você começou os estudos, mais ou menos quanto tempo de estudo e dedicação que você conseguiu já gerar lucros aí dentro da Bolsa de Valores, Anderson? Olha, logo no primeiro ano eu tive resultados muito bons, né? Logo assim, Sim, em 2018 eu já comecei muito bem. Só que durante um período, por questão do serviço, da carga horária, eu não estava me dedicando tanto a estudar e analisar as empresas, né? sim, Então, eu meio que deixei ali meio que em modo automático, né? O que eu tinha investido. E sim. mesmo assim foi bom, porque eu fico olhando os dividendos, né? Sim, 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 E, sim. então, e isso para mim é uma, como eu trabalho, para mim é uma vantagem, na verdade. Porque quando eu estou apurado, muito atarefado, eu deixo ali as ações um pouco de lado e eu sei que vão estar gerando lucros para mim ainda, né? Sim. Então você começou com a modalidade como investidor mesmo, né? Você colocou ali seu dinheiro, deixou ele gerando dividendos, aproveitou o crescimento da empresa, da valorização e teve aí seus lucros. E day trade? Você opera? Você faz? Ou swing trade, Eu, enfim? eu faço algumas operações especulativas, mas o day trade ou swing trade, mas não Sim, com tanta frequência, né? sim, Mas quando eu estou mais confortável, porque eu tentei fazer um período assim, estando trabalhando, e eu não tive um resultado muito proveitoso, né? sim, E, numa das modalidades, né? sim, Então, eu passei a operar assim, especulando só quando realmente eu me sentia confortável, né? No sim. momento que eu estava assim, mais tranquilo, não tão atarefado e tudo, e os resultados apareceram, né? Então, sempre que eu, a questão emocional, no caso das operações, pesam bastante, né? E a, Exatamente, exatamente o emocional. Eu acho que é a chave principal, né, de toda pessoa que opera dentro do mercado financeiro, até mesmo os professores nas lives anteriores, eles já falaram, né, que esse emocional de você estar operando com um valor muito alto ou algo desse tipo influencia bastante, né? Então, igual a professora Amanda fala, ela ensina para os alunos, se tiver
aí muito atarefado ou com muitos problemas ou muito estressado, não opera. O professor Hiroshi também, não tenha pressa de perder dinheiro, porque tudo tem seu tempo, né? A gente precisa estar com essa mentalidade e esse emocional bem estabilizado, e realmente, né? Porque um desvio ali de atenção já é o suficiente para tudo ir por água abaixo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, o que quando você analisa assim, Anderson, uma empresa, o que você leva mais em consideração quando você vai fazer os investimentos? Você faz a análise fundamentalista ali e o que te chama mais atenção para aportar em uma empresa? Assim, eu tenho por base, desde do primeiro curso, a questão da análise fundamentalista, né? Sim, Então, eu analiso os balanços da empresa, como está a saúde financeira dela, como ela está atualmente no cenário, né, no mercado, como que o preço dela está se comportando. sim, E eu me atenho a isso, né? E o valor, né? Porque a gente tem empresas que têm um valor baixo, mas tem outras que são estratosféricas, né? sim, O valor. é, Então, eu adequo um pouco ao meu orçamento também, né? sim, sim. Você tem um portfólio que você sempre aplica ou você só escolhe uma e só fica naquela? Como é que você Ah, lida não, com isso? eu já tenho um portfólio de ações que eu mantenho aplicado e hoje eu já analiso de outras maneiras também, né? Eu vejo, faço análise de empresas com boas perspectivas, empresas que são boas, mas atualmente não estão tão favoráveis para investir, né? Sim, Ou estão muito caras, tudo isso, né? Hoje eu faço um acompanhamento um pouco mais detalhado, né? sim, perfeito. E fora bolsa de valores, você faz outros ativos? Você opera em outros ativos também? Não, atualmente não. Só bolsa É mesmo. só bolsa de valores mesmo. Perfeito. Ok. Bom, deixa eu só verificar se tem alguma pergunta aqui pra gente verificar. Ok. Tá. Então vamos dar continuidade por enquanto, só os alunos aqui dando boa noite. Boa noite, pessoal que está assistindo. Muito obrigada pela presença. Podem ficar à vontade para estar perguntando alguma coisa para o Anderson, que ele está aqui hoje justamente para tirar algumas dúvidas de bolsa, de valores. E para aquelas pessoas também que querem aprender, que querem aí estar estudando, mas tem muitas dúvidas, igual o Anderson no começo, né, Anderson? Até criar coragem, até entender como funciona, até confiar realmente, né, no processo leva um tempo, porque quando a gente fala de vida financeira, a gente realmente tem que desconfiar de muita coisa, né? Porque a gente hoje em dia tem tanta informação ruim na internet que a gente não pode confiar em tudo, né? Então, basicamente, a bolsa, ela é, né, ali a base é o estudo, é a dedicação. E você falou que no primeiro ano você já obteve resultados, né? Conforme esses resultados, você foi reaportando, você foi. Como é que você se lidou? Igual o professor Hiroshi ele falava que todo ganho que ele tinha, ele mudava pra, tipo assim, ele deixava de fazer uma hora de zangueô ou aplicava em materiais, ele comprou tela de computador, enfim, você tinha alguma coisa para manter a consistência dentro dos investimentos ou só foi reinvestir no seu capital? Como é que você lida com os ganhos? Sim, a questão dos ganhos eu tento sempre reinvestir, né? Não tento retirar, Sim, salvo alguma situação assim atípica, né? Que necessita alguma coisa, mas logo eu já recomponho, né? Esse valor. Mas sim, geralmente o valor que eu estou gerando ali na bolsa ele é reaplicado, né? sim, E sim, fora isso eu faço aportes mensais, né? sim, É, todo mês assim eu acrescento um pouco da minha economia lá também, né?
E com isso o montante vai aumentando, né? A gente vai tendo mais possibilidades, né? E hoje, e fora isso também, eu sempre tento, por exemplo, fazer algum curso, alguma coisa que agregue a minha análise ao meu conhecimento, não só em questão de bolsa, mas questão de outras oportunidades, né? Então, sempre que, todo ano, eu tento fazer alguma coisa nesse sentido também. É até porque o mercado ele sempre está se atualizando, né? Então sempre Sim, acontece alguma coisa diferente, ou uma análise diferente, ou alguma informação que, de acordo com aquela informação, a chave já vira e você já vê o mercado de outra maneira. Tem muitos alunos que eles falam isso, né? Que conforme eles vão indo pro curso, falam, nossa, só essa informação aí já mudou totalmente a forma de eu ver os investimentos, e isso é muito importante, né? Continuar sempre se atualizando e aprendendo a cada dia mais, né? Isso é importantíssimo. Fora isso, Anderson, aqui no Japão, vivendo no cotidiano, tudo, o que mudou, assim, a sua forma de conhecer o mercado financeiro e a, a, o dia a dia? Tem muita influência ou você acha que não muda muito? sim, muda. Eu tive a questão da confiança e de estar aberto a novas oportunidades Sim, mudou da água para o vinho para mim, né? Depois que eu comecei a trabalhar com o mercado financeiro e ter ganhos, né? Obter ganhos, e a gente começa a olhar outras oportunidades também, ver o que se adequa ao nosso perfil, ao nosso orçamento, à nossa agenda. Começa a garimpar, né? Outras oportunidades. A questão da confiança, para mim, foi a principal mudança que eu notei, né? A confiança de estar aberto a novas oportunidades e a executar outras coisas, né? Para estar crescendo, né? Profissionalmente. perfeito. Ó, temos uma pergunta aqui do Cleiton Barbosa. Muito obrigada pela pergunta, Cleiton. Ele diz assim: quanto tempo levou para análise e escolha dos ativos ficar satisfatória? Conta pra gente. Hum, olha, eu acho que para eu ter confiança mesmo, segurança, demorou um pouco mais de um ano. Um ano. Uhum. Porque mesmo quando eu fazia análise ali, eu investia e, poxa, será que vai mesmo? Tinha na barriga, né? Sim, Mas sim. depois, com a frequência, a, a questão de você ter consistência, fazendo sempre aquilo, repetindo o processo, né, o método, você vai. Essa parte vai sendo superada, né? Sim. Mas durante esse ano você todo dia sentava, analisava ou pegava só o fim de semana? Como é que era o período de estudo durante Certo? esse ano? Todo dia, os dias úteis, né, que a bolsa abria, Sim. eu entrava para olhar ali o horário da abertura, do fechamento da manhã, que tem o período que a bolsa opera, né? Sim. Os horários de abertura e fechamento, tanto de manhã e de tarde, né? Ficava naquela curiosidade, mas nem sempre fazendo alguma coisa, mas só acompanhando mesmo, né? Sim. E agora, para analisar a empresa mesmo, aí tomava um pouquinho mais de tempo. Geralmente, quando eu tinha um tempo livre, assim, final de semana ou após o período de trabalho, à noite, né? Com Sim. mais calma. Você fazia simulação? Ah, se eu investir, entrar nesse ponto, como é que ficava? Essas coisas, você chegava a fazer esse tipo de simulação? Eu fiz com algumas empresas, principalmente no início, eu anotava no caderno, falava, poxa, olha, se eu tivesse dinheiro, eu entraria nessa empresa. Uhum. Aí eu anotava lá meu preço de entrada, o quanto que eu aportaria e como que o ativo se comportava, né? Eu Sim. fiz isso há um tempo, né? E ainda, quando eu quero testar alguma empresa, antes de eu pôr meu dinheiro, eu ainda faço isso. Ah, isso é importante, né? Até pra gente ter uma noção de como faz, como é que, né? Tem outra pergunta aqui, né? Qual o valor ideal para iniciar em bolsa de valores?
Olha, essa, essa é muito particular, É, né? né? Realmente. É É, porque, assim, hoje olhando lá do início, por exemplo, eu começaria acima de 300 mil, sim, por questão da, assim, com 300 mil aqui no Japão, a corretora nos fornece alavancagem, né? Você sim, pode operar até 3 vezes aquele valor, né? Que você aportou, desde que você deixe aquele seu valor depositado, né? Então, eu me utilizaria dessa ferramenta, né? sim. E, e entraria em ações assim de valor mais baixo, né? Fazendo toda a análise, empresas saudáveis, né? Sim, E com valor mais baixo para mim ter uma margem ali, né? Mas falar exatamente bater o martelo, falar o valor exato é um pouco complicado porque vai muito do conforto que a pessoa sente em operar, né? Aquele valor. Né? sim. Às vezes 1 milhão pode não ser nada pro Hiroshi-san, mas para mim vai dar um frio na barriga. Eu Verdade. não vou operar, eu não vou operar confortável, né? Sim, sim. Então, é mais essa questão, você tem que estar confortável para trabalhar com o seu dinheiro. Ah, com certeza, né? E tendo uma reserva de emergência também ali guardadinha, para no último caso não precisar mexer no valor, porque a gente precisa justamente quando tudo tá desabando, né? Aí as ações estão desabando, as coisas estão desabando, aí que a gente precisa do dinheirinho, vai precisar retirar, acaba vendendo em um ponto que não é tão favorável, né? E aí acaba afetando muito a vida financeira de muitas pessoas. Então, por isso que ter essa reserva, pensar direitinho, colocar um dinheiro ali que pode deixar a longo prazo, né? Isso é muito importante também para as pessoas estarem começando a investir dentro da bolsa de valores. Tem alguma dica, Anderson, que você aplicou ou que você fez que falou, nossa, eu fiz isso e mudou bastante? Tem alguma coisa que você pode estar passando pra gente? Olha, a questão de ter uma reserva para você não precisar, essa que você falou já, né? Sim, Para você não investir um valor e já ficar ansioso em estar operando, em estar retirando esse valor que você investiu, porque isso só prejudica o seu resultado. sim, Outra dica, bem, eu, a questão de acompanhar bem aquilo que você vai fazer, né? Entender o processo, entender como cada ponto da sua análise, né? E entrar num ativo só quando você tiver confiança do que você está fazendo, né? Você ter o domínio da operação, entendeu? sim. Para mim, eu acho que isso já ajudaria bastante É, quem está né? iniciando. Questão da confiança também, né? De não fazer, eu vou tentar, vamos ver no que vai dar e acabar entrando sem saber, né, direito. E também a parte operacional é muito importante, né, Anderson? Saber onde clicar, saber onde verificar as compras, né? Porque às vezes a pessoa fala, gente, eu nem sei se eu comprei, como é que eu vendo, né? Acontece bastante isso. E dentro da corretora, aconteceu algum problema já que você teve que resolver? Teve algum problema com corretora ou sempre foi muito tranquila? Você opera com SBI, né? Operando com SBI. A corretora sempre foi, sempre teve, assim, um trabalho, um serviço confortável, né? Sempre oferecer. Alguma coisa atípica que acontece com o sistema, que é normal, né? Tudo que é ligado à rede hoje em dia tem alguma, tem problemas, né? Que Sim, ocorrem, mas eles sempre solucionam rápido. E, bem, para mim é algo atípico mesmo, não aconteceu nunca nada. teve. Sempre foi muito boa. É, né? Por isso que o fato de escolher uma corretora boa também é muito importante, né? Uma corretora aí que já tem nome no mercado, para nessas horas a gente poder ligar e a pessoa ali resolver, né? Isso também é muito importante. Bom, fora isso, Anderson, tem alguma coisa assim que os investidores online fez que realmente assim você fala, poxa, isso se
não tivesse investidores online, talvez eu não encontraria em outro lugar. Teve alguma coisa? Eu acho que você ter ali vários tipos de ativos que você pode estudar, né, se dedicar e ter pessoas com domínio sobre eles é um diferencial, né? E você ter informação, informação clara, uma informação precisa, às vezes até, quando algum detalhe, alguma coisa que não, que não é logo atendido, mas o suporte vai logo atrás e vem com a resposta, a solução, uma sugestão rapidamente, né? Isso daí é um diferencial muito bom. Sem contar o networking, né? Você está num grupo aqui no Japão a gente sempre participa de algum grupo, né? Sim. E você ter um grupo ali, pessoas com um objetivo comum em estar fazendo, em estar correndo atrás daquilo que você está fazendo, isso ajuda muito também, né? A questão do operacional, da confiança. Realmente, né? Porque todo mundo começa da mesma forma, da mesma maneira, né? Todo mundo tem as mesmas questões, as mesmas dúvidas. E ali o grupo é para todo mundo ajudando o outro com as dicas, postando resultado. E realmente eu acho que é uma das coisas que mais agrega valor dentro dos investidores online, porque dá para ver que a gente não tá sozinho, né? Às vezes uma questão que a gente acha que só a gente está passando, muitas pessoas já passaram por aquilo e podem estar dando informação, passando alguma mensagem motivacional, enfim, né? Ali é um grupo muito bacana mesmo, realmente. Bom, como você disse, né, nossa plataforma cheia de curso. Fora a Bolsa de Valores, você chegou a estudar sobre algum outro ativo dentro da plataforma? Assim, eu já estudei um pouco sobre a Bolsa Americana, Ah, legal. ouro, né? Ouro, Sim, prata, sim. um pouco de Forex também. Ah, legal, legal. Mas nunca cheguei a executar mesmo, né? Porque vai demanda um pouco de tempo e ainda não se adequa à minha agenda, né? Sim, sim. E hoje eu tô me dedicando a estudar sobre fundos de investimento, né? Ah, que legal, muito bom. Né? Isso mesmo, né? Porque fundos a gente consegue diversificar aí a nossa carteira, deixar ali ó, rendendo a longo prazo e fazendo aí o nosso dinheiro crescer a cada dia mais. Bom, é isso aí. Então, Anderson, eu acredito que seria mais isso mesmo. E só pra gente finalizar a nossa live, para não estender muito também, que você precisa descansar, porque amanhã tem que voltar a trabalhar. Bom, a gente tinha combinado meia hora, mas já passou aí mais de 40 minutos. E eu gostaria assim que você desse algum recado para as pessoas, não sei, alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui para o povo que está assistindo a gente. Deixa aí um recadinho para todos nós. Assim, bem, vou falar algo que eu gostaria de ter escutado quando eu iniciei. A gente não se preocupa tanto com a nossa questão financeira como deveria, com a saúde das nossas finanças. Só que a gente não percebe, mas aquilo que a gente não controla está descontrolado. Sim, E, querendo ou não, a sua saúde financeira é parte da sua vida. E você vai levar isso até você morrer. Então, se você não controla isso, se você não tem diligência com isso, você não pode achar ruim quando os frutos ruins, né? Ou aquilo que você não gostaria que acontecesse, acontecer. sim, Porque você simplesmente colheu aquilo que você plantou. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Dar a devida importância para a nossa saúde financeira. Esse acho que seria o recado que eu gostaria de deixar para todos. ah, muito bom. Realmente, né?
Se a saúde financeira ela tá boa, ela te deixa muito mais tranquila em relação às outras coisas, né? Porque se a pessoa precisar se internar, né, ir pro hospital, alguma coisa acontecer, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Porque hoje em dia, estando vivo, a gente é suscetível a qualquer acontecimento, né? Então, você tendo essa segurança no dia a dia já te deixa muito mais tranquilo para fazer outras coisas e ser mais livre, né? Para Claro. poder viver, né? Então, E realmente, outra, sim. e outra coisa, assim, né? A gente está envelhecendo a cada dia e eu não espero ter o mesmo vigor físico daqui a 10, 20 ou 30 anos, entendeu? E se eu não trabalhar para ter um fruto financeiro até lá, não trabalhar minhas finanças para me dar esse suporte até lá, eu posso me complicar mais à frente. Né? Então, Sim, acho que isso é um outro ponto importante. realmente, realmente. Muito importante. Porque a nossa força não é sempre a mesma, né? Os anos Uhum. vai passando e a gente tem que se preocupar aí também. E a gente nunca pode depender somente do governo ou da situação, né? Enfim, a gente tem que aí fazer o nosso pé de meia e se preparar para o futuro realmente. Bom, Anderson, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Poxa, de tão longe aí, quase do outro lado do Japão, aí em Guma, você disponibilizou esse tempo para estar conversando com a gente. Muito obrigada mesmo. E fique à vontade para voltar quando quiser e contar mais sobre as suas conquistas e as suas vitórias aí dentro do mercado financeiro. Muito obrigada, Anderson. Bom, minha gente, a gente fica por aqui e estamos à disposição. Caso você tenha interesse, nós estaremos fazendo o curso de Bolsa de Valores dia 25 e 26 agora dessa semana, aqui em Comac, das 10 às 18 horas da tarde. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco. Temos aqui o nosso canal de atendimento bem aqui embaixo da gente. Temos o Face, o Insta, o WhatsApp e até mesmo aqui dentro do YouTube. Ok, minha gente, muito obrigada pela participação de todos e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.